Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje, mais que especial, nós recebemos o Defensor Público Geral de Roraima, doutor Oleno Matos, já está aqui conosco para fazer um balanço do ano de 2024, encerrando aí esse ano com resultados positivos. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Bia, o espaço e a felicidade, né, de poder sempre estar perto da população, levando a prestação de contas daquilo que a gente faz na Defensoria Pública. Foi um ano de muito trabalho, hein, doutor? Em números, né? Qual o balanço que o senhor tem, que o senhor traz pra gente? Foi mais um ano muito, muito intenso, né? A gente veio de um ano, 2023, em que nós apresentamos uma proposta de crescimento da Defensoria lá no início do ano. Os defensores, os membros e os servidores abraçaram a ideia. A gente conseguiu naquele ano superar as atividades anteriores, os atendimentos em mais de 40%. Então a gente sabia que 2024 ia ser um ano que a gente tinha que manter a pegada com novos projetos, com novas ideias, para que todo mundo estivesse trabalhando de forma a aceitar o desafio de mais uma vez entregar um pouco mais a população de Roraima. E não foi diferente, né? Os números demonstram que a gente conseguiu saltar de 2022 de 125 mil atendimentos para agora, em 2024, superar a casa de 200 mil atendimentos. Então, um número muito significante, representa um crescimento de 12% nas atividades da Defensoria Pública. E a ideia é que nós possamos, né, demonstrar à população o respeito que a gente tem por ela com esse crescimento, mas continuar pensando em projetos, em ideias que possam alavancar mais ainda esse alcance da Defensoria Pública junto à sociedade. E ideias não faltam, a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso. O que se exige de verdade assim, dos servidores da Defensoria, né? Por que o senhor também se coloca à disposição para crescer e para aumentar esses atendimentos, esses serviços prestados à população do Estado? Eu acho que a principal ideia que a gente tem que ter, quem trabalha na Defensoria, quem tem a oportunidade de estar na administração da Defensoria, é ter um olhar de fora para dentro, né? Do assistido para a Defensoria. Então, eu sou assistido. Como que eu gostaria de ter o meu atendimento? Eu não gostaria de ficar numa fila de madrugada. Eu não gostaria de meu pedido, se for demandar uma ação judicial, demore mais que uma semana, né? Eu não gostaria de não ter contato com a Defensoria, ter contato facilitado. E aí a gente tem que ter muito respeito a vários modelos de público, porque a gente tem aquele hoje que é o mais moderno, que gosta, por exemplo, de usar o WhatsApp, rede social, mas você tem aquele que gosta do contato pessoal com o gabinete, que quer ir na Defensoria, quer ser atendido presencialmente. Então a Defensoria tem que ter todos esses cuidados. Mas o principal, na minha opinião, é esse. É você olhar para a Defensoria Pública com a visão de quem está precisando, que é o assistido. Se você começa a se encastelar e começa a tomar decisões em torno de não levar em consideração o que pensam essas pessoas, que são nosso público-alvo, a gente se perde. Minha amiga Patrícia, que é defensora pública geral do Rio de Janeiro, ela tem uma frase que é fantástica. Só entende quem atende, ela diz, né? E esse mantra, que eu uso como mantra, só entende quem atende, eu acho que resume bem o que deve ser o pensamento de quem está à frente da Defensoria, de quem trabalha para os mais vulneráveis. É pensar como eles querem o acesso à justiça. E cada dia conseguir buscar mecanismos para melhorar isso. Então não adianta a gente achar que alcançou o modelo ideal, que a Defensoria é algo perfeito, né, e acabado, que não é. A cada dia que passa, novas ideias devem surgir, o melhor alcance à população. A gente tem que pensar na Defensoria mais presente no interior, a Defensoria Pública mais presente naquelas localidades que as pessoas têm dificuldade de sair de lá. Então é isso, é pensar a Defensoria com a visão de quem realmente precisa. Esse é o trabalho humanizado que o senhor é conhecido e defende essa pauta também, de que forma que essa humanização também fortalece o trabalho da Defensoria, desde o servidor, aquele que colabora, né, o que atende ao assistido. Aqui na Defensoria a gente procura respeitar todos os colaboradores, né, do terceirizado, do estagiário, do servidor efetivo,
do servidor hoje, que a gente tem muitos que são os enquadrados da União, dos servidores terceirizados através de empresas, né, como aqui a própria rádio, alguns órgãos da TI nosso. Então, nós procuramos dar realmente atenção a todos da melhor maneira possível, de forma humanizada, porque é o que a gente quer entregar ao cidadão. Você imagina o cidadão sai da sua casa no desespero, né? Uma mãe, por exemplo, que acabou de se separar, sofreu violência doméstica, né? Tá com os filhos ali, ela não tem renda, não sabe como vai alimentar as crianças e vem na defensoria como sendo a última porta de alguma esperança que ainda resta a ela. E ela chega na defensoria e ela é tratada com desprezo, né? Ela é tratada sem o zelo necessário que deveria ser. Não podemos, não faz sentido, né? Não faz sentido, a gente não pode aceitar isso, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente tem uma defensoria especializada da mulher, que tem lá psicólogo, tem assistente social, tem toda uma equipe preparada para receber essa mulher vítima, é diferente. E é isso que a defensoria e eu, enquanto gestor, me proponho, que nós possamos realmente viver plenamente essa entrega ao assistido, ao cidadão que precisa, para efetivamente tentar dar um pouco de acalento e transformar a vida daquela pessoa. E essa entrega toda que o senhor fala também foi reconhecida de forma com o selo Diamante. A Defensoria Pública conquistou o selo Diamante com 98,49% na avaliação de transparência pública, né? De que forma que o senhor avalia isso? Quais as ações concretas que foram implementadas para garantir que essa população que a gente está falando aqui, vulnerável, que precisa dessa assistência, tenha também conhecimento e entendimento de que a Defensoria está aberta à população? É um outro ponto da gestão que precisa ser frisado, né? Ainda bem que você fez essa pergunta. Porque, às vezes, a gente acelera tanto, né, a vida, que a gente esquece de onde que vem o dinheiro público, né? Como que chega o dinheiro da Defensoria, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, das secretarias. Esse é um dinheiro que é nosso. É arrecadado através dos impostos que nós pagamos, né? Para transferir ao Estado a responsabilidade de gerir as políticas públicas que dizem respeito a todos nós. Então, assim, é um dinheiro que a gente precisa prestar contas. E a transparência nada mais é do que isso. Do que você efetivamente dizer ao jurisdicionado, ao cidadão, como que você está executando aquele dinheiro que é destinado para a execução daquela política pública. E a gente, na Defensoria Pública, tem essa preocupação enorme, mas, infelizmente, ao longo dos anos, a gente tinha dificuldade de transformar isso em realidade, principalmente para esse selo da Tricom, que é um selo da Tricom em parceria com os tribunais de contas. E em 2023, 2024, a gente concentrou forças para mudar isso. Então, nós criamos um novo site, onde nesse site a gente deu atenção a tudo aquilo que a Tricom determinava como fundamental na transparência e fomos surpreendidos, porque o selo Diamante a gente achava que ia alcançar o selo Diamante. Mas a minha surpresa maior foi superar o próprio Tribunal de Contas, né? Então, a Defensoria Pública, além de ganhar o selo Diamante, nós conseguimos passar o mestre, por assim dizer, né? O Tribunal de Contas nos ensinou como fazer todo esse trabalho, a organizar, e no final a gente conseguiu uma nota maior e ficamos em primeiro lugar no estado de Roraima. É muito bom, mas como eu sempre digo, é um jeito de você aumentar o sarrafo, mas você aumenta para você também. Se você vira o recordista, você é obrigado a manter o padrão, né? Então, a gente entra 2025 daqui a pouquinho com essa responsabilidade de mais uma vez alcançar o selo Diamante da transparência, principalmente para demonstrar à população que a Defensoria Pública está fazendo o trabalho bem feito e está gastando com responsabilidade o dinheiro público. Falando em gastar com responsabilidade, o senhor também defende que esse orçamento ele seja ampliado também justamente para atender essa população vulnerável, né? De que forma que tem sido feita essa relação para conseguir aumentar esse orçamento da Defensoria? Nós precisamos enfrentar esse resgate histórico do orçamento da Defensoria Pública, né? E não tem culpados em relação a isso. A gente não quer eleger culpados. É bom a gente fazer um resgate histórico. A Constituição de 88 trouxe a criação do sistema de justiça como ele é, né? Judiciário, Ministério Público, Defensoria, o tripé. Mas o que aconteceu na prática? A maioria dos governantes não tinham, à época, interesse em criar um órgão que vai trabalhar
não mais somente para fazer atendimento de pessoas a direitos individuais, mas também a fiscalizar o poder público, né? Você vê que a Defensoria Pública tem uma atuação hoje extremamente diferente do que foi pensado em 88. A gente tem muitas ações, muitas demandas que a gente atua até como um Ministério Público fiscal da lei, né? Então, assim, a Defensoria Pública cresceu muito e já naquele tempo a gente percebia que os governantes criaram o Ministério Público, criaram o Judiciário e deixaram a Defensoria para um outro momento. E isso foi acontecendo em quase todos os estados. À exceção daqueles que já tinham a figura da Defensoria Pública. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, que é o maior estado do país, não tinha Defensoria Pública. São Paulo, a Defensoria Pública foi criada através do apelo popular. A sociedade clamou pela criação da Defensoria Pública e cobrou dos governos a criação da Defensoria. A Defensoria foi criada e é tão interessante que o modelo hoje de ouvidoria externa que a Defensoria Pública brasileira tem, ele adveio da Lei de São Paulo. Quando foi criado na Lei de São Paulo o modelo de escolha do ouvidor geral através de alguém da sociedade, mudou a lei federal, né, que resguarda a Defensoria Pública, e as demais defensorias, na sua grande maioria, quase todas elas, mudaram para incluir esse modelo de ouvidoria, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa reparação histórica para que haja um tratamento igualitário nos integrantes do sistema de justiça, principalmente Ministério Público e Defensoria Pública, né, que são os dois pesos da balança, que são co-irmãos, né, que têm, posso dizer assim, a mesma capilaridade de atendimento e de espaço necessário nas comarcas, nos municípios. Eu uso o exemplo de Roraima. Nós fomos criados só em 2002, mas de lá para cá a Defensoria se instalou em todas as comarcas e hoje nós estamos presentes no Cantá, em Iracema, com planejamento para 2025 para chegarmos a Normandia e o Iramutã. Então, assim, a Defensoria Pública tem buscado chegar a todos os municípios e a gente tem falado isso com o governador, da necessidade da gente enfrentar nos próximos anos essa igualdade de orçamento entre Defensoria e Ministério Público, até para que a gente possa contratar mais defensores, mais membros, para atender essa demanda. A Defensoria ainda tem dificuldade de chegar em determinados locais, a gente chega com a Defensoria itinerante, é claro, mas não é a mesma coisa de ter uma defensoria permanente, né? Então, é preciso que a sociedade também entenda que o que a Defensoria Pública está buscando não é pura e simplesmente mais recursos, mas é a possibilidade de fazer com que a Defensoria possa chegar nos 15 municípios do estado e atender da melhor maneira possível todos aqueles que precisam. Até porque hoje uma comarca acaba atendendo um município e os municípios em torno também dessa comarca ali. Exemplo, Rorainópolis, nós temos Pacaraima também, a demanda é muito grande. Nós temos Pacaraima que atende o Iramutã. Você sair do Iramutã para Pacaraima é uma loucura, né? Então é preciso rever. A Defensoria Pública tem que ter também um núcleo permanente, o Iramutã. Lá na região sul, nós temos a comarca de São Luís. Aí você tem Caroebe, Baliza, Caroebe, Entre Rios. Todas aquelas comunidades têm que vir ser atendidas em São Luís. Então é uma dificuldade enorme. Nós fizemos esse ano o casamento coletivo no sul do estado, né? E você viu assim, a demanda que tem lá. Nós juntamos todo mundo ali no Baliza, mas se a gente quisesse e tivesse condições de fazer, dava para fazer um casamento em cada um dos municípios que ia ter público. Ia ter gente para casar. Ia ter gente para casar. Doutor, mas assim, falando sobre esse trabalho de atuação no interior mesmo, já esticando, com a Defensoria Itinerante, com as comarcas, esse ano também teve a conquista aí da carreta, né? Como é que funciona esse trabalho também de cada dia mais, apesar desses desafios, das dificuldades, alcançar essa população? A gente tinha esse sonho já há muito tempo, né, de ter uma carreta dos direitos aqui em Roraima. E graças a Deus nós tivemos um defensor público eleito deputado federal. E uma das primeiras promessas que ele fez foi, olha, assim que eu tiver minhas primeiras emendas orçamentárias, eu quero colocar recursos para aquisição da carreta em Roraima. E não foi diferente. Dr. Stélio Denner, deputado federal Stélio Denner, colocou essa emenda. Ela tramitou de forma muito rápida, graças a Deus. Então, no meio do ano de 2024, ela era uma emenda que foi colocada no final de 2023, né? Nós conseguimos já receber a carreta e de lá para cá começamos o primeiro atendimento a pedido do governador, me lembro bem, foi no Arraial do Parque Anauá, né? No dia
que nós lançamos a carreta apresentando para a sociedade, o governador pediu, olha, vai começar o Arraial no domingo, eu queria muito ver a carreta lá. Então nós colocamos e foi uma aposta porque a pessoa vai pro Arraial, vai para se divertir, escutar música, né, ver quadrilha. Aí de repente tem lá uma carreta e a gente diz, não, será que vai rolar atendimento? Eu fico aquela... No primeiro dia chegou um cara lá com toda a documentação para fazer um divórcio. Ninguém nem acreditou, porque o cara foi lá pro Parque Anauá, pra carreta da Defensoria fazer um divórcio. À noite. E foi feito o divórcio dele. Então, assim, a carreta atendeu muita gente, prestou muitos esclarecimentos, orientações jurídicas. Então, a carreta é um grande sucesso e eu quero já falar uma novidade aqui para todos. Nós acabamos de ser avisados pela Senacom que a Defensoria Pública de Roraima vai ganhar mais uma carreta para que a gente possa agora dividir os trabalhos dessas duas carretas entre interior e capital, né? Então, em breve, acho que até o meio do ano também a gente deve estar recebendo uma segunda carreta e uma van de atendimento às mulheres vítimas de violência. Essa van vai ser destacada para nossa Defensoria Especializada da Mulher, para atendimento específico das mulheres vítimas de violência. Então, são mais possibilidades de crescimento dos atendimentos em 2025. Fico feliz, doutor. Uma novidade maravilhosa aqui já pra gente. E até uma curiosidade, eu lembro que no dia que eu fui na Arraial do Governo esse ano, eu não estava ainda atuando aqui na Defensoria e a primeira coisa que eu vi quando eu entrei dentro do Parque Anauá foi aquela carreta imensa, bonita ali. Eu falei, nossa, agora a Defensoria tem uma carreta. Que legal, né? E então, assim, já é memória. Já. Foi um acordo, porque quando será a gente quer, eu falei, beleza, mas a gente quer colocar a carreta bem na entrada do parque, pra todo mundo ver. Ficou bonito mesmo, chamou a atenção. Doutor, ficou bonito. Então, assim, é um trabalho crescente, né? Para alcançar essa população, a gente vê, inclusive, a van indo em eventos, participando das ações também do estado de Roraima. Inclusive, esse ano teve projeto... Falando agora de casamento de novo, doutor, com o casamento coletivo, teve casamento na cadeia pública também, na penitenciária. Foram aí muitos casais também que foram assistidos e atendidos, né, dentro do sistema prisional. Por que levar esse casamento também, esse direito às pessoas que estão ali no momento privadas de liberdade? A Defensoria Pública ela é a cara dessas pessoas... menos favorecidas, invisíveis, né, vulneráveis. Então não tem sentido a gente deixar alguém para trás. Então o casamento tem sido algo que demonstra muito bem esse papel da Defensoria Pública. Você vê que nós iniciamos o casamento atendendo toda a comunidade, né, toda a comunidade. Num determinado momento a gente parou para dar uma atenção para os migrantes e fizemos um super casamento de migrantes. Acho, se não... Sem fronteiras. Sem fronteiras, se não me falha a memória, foi no final de 2023 isso. E aí, em seguida, a Defensoria vem com uma outra proposta, que é o casamento, enfim, casados toda forma de amar, que foi direcionada à população LGBTQIA+, né, que também marcou muito, porque é uma mudança de paradigma, é a Defensoria enfrentando aqueles que são conservadores, né? A Defensoria demonstrando toda a sua força de lutar pelas pessoas que, além de serem mais vulneráveis, são as mais discriminadas. E aí a gente fecha o ano de 2024 com essas duas grandes ações, que são um casamento impactante na cadeia pública, né? E mais um casamento tão impactante quanto na penitenciária, e só critica quem não conhece, quem não sabe como funciona o sistema, quem não sabe o trabalho, por exemplo, que a nossa Polícia Penal tem para gerir esse sistema. Eu ouvi depoimentos de quem administra falando, doutor Leno, muito obrigado a você, a equipe da doutora Seni, a todos que participaram. Vocês não têm ideia do quanto esse casamento traz paz aqui para dentro. Não só para aqueles que estão se casando, mas para toda a comunidade. Porque eles se percebem vistos, eles se percebem respeitados, eles se percebem com capacidade de fazer aquilo que a lei diz, que é buscar dar efetividade à sua ressocialização, né? Essa história da gente estar aqui fora, achando que quem está dentro do sistema, todos que estão dentro dos sistemas, são peças podres que não têm recuperação, isso é um alerta falso, isso é uma imposição que parte da sociedade hoje quer colocar, que não é verdade. Nós temos muitos jovens lá
que estão em plena capacidade de entender que podem reconstruir, reorganizar suas vidas, assim como pessoas de mais idade. Nós não podemos abandonar essas pessoas, nós temos que criar mecanismos de trazê-las para o lado da sociedade que não quer transgredir. Porque se a gente não faz isso, a tendência é só que essa massa aumente, se avolume, né? Porque a gente tem aí o crime organizado, que quer bem ou mal, não digo nem bem ou mal, é mal mesmo, ele está aí acolhendo, ele está acolhendo. Então o jovem que a sociedade não quer, o crime organizado quer, né? Aquele que está lá no sistema, que tem toda a possibilidade de trabalhar lá dentro, de fazer, por exemplo, um plano de leitura para ele reverter isso em cumprimento de pena, e a gente não dá essa atenção, essa pessoa ela vai ser cooptada. Ela vai ser cooptada. E aí a gente vive isso que a gente vive hoje. O crime organizado num ciclo mesmo, né? Um ciclo que é assustador, né? Porque ele termina participando das ações que são transgressoras, mas muitas das vezes para fazer lavagem de dinheiro do capital também dito honesto da cidade, né? Então é uma situação que a gente precisa enfrentar, e a Defensoria Pública nunca se esconde disso. A Defensoria Pública não tem a preocupação do que alguém está achando. A gente sempre está à disposição de mostrar à sociedade que a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. E nós damos a cara a tapa. Eu acho que é bem isso, né? A Defensoria Pública tem coragem de dar a cara a tapa. E isso é necessário. Na verdade, essa é apenas uma das ações da Defensoria dentro do sistema prisional, mas a Defensoria, assim como o casamento que aconteceu aqui, para as pessoas que estão em liberdade, para o público LGBTQIAPN+, para os migrantes, dentro também do sistema prisional, mas, além disso, tem outras ações que acontecem também durante todo o ano no sistema prisional. O objetivo é evitar mesmo e lutar contra esse encarceramento excessivo que nós temos? Antes de entrar nesse tema, eu vou falar ainda do casamento sobre duas situações que a gente vai viver em 2025. O vice-governador Edilson nos desafiou a fazer o casamento coletivo ano que vem no Baixo Rio Branco. Então eu já determinei a equipe da doutora Seni e a Defensoria Itinerante que a gente organize já, planeje a nossa ida, porque aí também, como é um gasto muito, muito alto para ir até o Baixo Rio Branco, eu já conversei com o governador e com o vice-governador para que a gente possa levar todas as ações. Identidade, CPF, inscrição no CadÚnico, tudo que for possível levar. Reconhecimento de paternidade, casamento. Para a população do Baixo Rio Branco nós vamos levar. Então vai ser, além de ter o dia do casamento, a gente vai ter uma semana de atividades para toda a população do Baixo Rio Branco. E em conversas com o prefeito Arthur, o prefeito Arthur já disse, eu quero bater o recorde de 2024, né? Então aqueles casais de Boa Vista que estão aí aguardando o nosso casamento coletivo e querem aproveitar essa oportunidade, lá no mês dos namorados, das noivas, né? Junho, né? Maio, que é junto com o nosso Maio Verde, a gente vai ter mais essa grande ação, mais de 300 casamentos. Então fique de olho nas redes sociais da Defensoria Pública, no chamamento que a gente faz, para que você possa ter direito a participar. Lembrando que em 2025, esse vai ser o único grande casamento destinado a todas as pessoas que a gente vai fazer em Boa Vista. Ainda teremos também casamento no interior, além desse do Baixo Rio Branco, mas em Boa Vista é esse. Então aproveitem. Falando agora da situação de atuação no sistema, a Defensoria Pública tem um projeto que é chamado Liberdade Conectada, em parceria com o Ministério da Justiça. Nesse projeto nós temos vários servidores e estagiários contratados que fazem um trabalho fantástico de acompanhamento do sistema, da execução da pena e também de contato com os familiares daquelas pessoas que estão em cumprimento de pena, ou que estão entrando para cumprir pena, ou estão ainda cumprindo algum tipo de pena ainda provisória. Então, nós, quando a pessoa chega no sistema, a gente já detecta. A gente já avalia a situação dele e toma as providências que forem necessárias, seja na questão judicial, seja na questão de contato com os familiares. Tem apenado que entra no sistema que a família mora em outro estado. Não chega nem a saber que essa pessoa está reclusa. A Defensoria Pública faz essa busca ativa
A gente contacta esses familiares e muitas vezes a gente faz as visitas virtuais, que a gente chama, né? A gente coloca a pessoa lá numa cidade qualquer do Brasil, numa ponta, num computador, no celular, com o seu familiar que está lá dentro da PANC ou da cadeia, em contato, fazendo a visita, né? Conversando. Tem sido um projeto que está realmente mudando, né? Mudando o nosso pensar, mudando a forma de como essas pessoas ficam, às vezes, abandonadas lá dentro do sistema. Então, é um projeto que eu além, depois de... quando acabar esse convênio com o Ministério da Justiça, nós já estamos nos preparando para manter esse projeto em definitivo na Defensoria Pública. Ele é capitaneado pelo Dr. Wagner e toda a equipe dele e a equipe dos defensores da execução penal e os que são diretamente ligados à Liberdade Conectada. Um outro trabalho que está sendo feito, que é importante destacar, é a ideia da gente trazer para Roraima um modelo de regime semiaberto que eu chamo de humanizado, mas alguns não gostam de chamar de humanizado, porque se a gente está chamando de humanizado é porque hoje o sistema não é humanizado, né? Mas assim, eles chamam de harmonizado, né? Que aí muda um pouquinho o contexto do semiaberto. E qual é a ideia desse modelo? O Brasil hoje vive um estado de coisas inconstitucional no sistema penal, né? Dentro do sistema de execução penal como um todo. Isso foi o STF que declarou. Inclusive, agora o STF definiu um plano que se chama Pena Justa, onde lá ele cria uma série de ações que podem ser implementadas para mudar esse cenário. Uma das ações é essa que a gente hoje está trazendo para Roraima, junto com os demais atores do sistema de justiça, mais as secretarias de Estado que estão envolvidas nisso. Por quê? Porque a gente consegue cumprir aquilo que determina hoje esse plano Pena Justa, porque hoje a gente tem um déficit de vagas muito grande aqui em Roraima, muito grande mesmo. Então, tem locais que eram para ter 10 pessoas dentro de uma cela, você tem 20. E com a aplicação desse plano, que está em construção, porque tem que ser desenvolvido a várias mãos. Por exemplo, a Sejuc tem que providenciar a aquisição das tornozeleiras. Além das tornozeleiras, ela tem que ampliar a equipe de trabalho que faz o acompanhamento da execução desse regime. A Defensoria Pública tem que aumentar a sua equipe para que possa também executar os pedidos a tempo de todo mundo. O TJ tem que tomar as medidas necessárias para criar efetivamente esse ato, né? Esse provimento que vai disciplinar esse modelo. Então todos vão, o Ministério Público também com a atuação dele, então todos vão se movimentar para que a gente possa até fevereiro, março, iniciar esse processo. E o que isso vai impactar de forma... Primeiro, que eu acho que a gente consegue alcançar de forma muito mais... um percentual muito maior de ressocialização, né? Aqueles que saem de lá e não transgridem novamente. E segundo, que nós temos tudo para ser o primeiro estado brasileiro a não ter falta de vaga no sistema prisional. A ideia é que a gente possa, até o final de 2025, praticamente empatar. Então, Roraima será o primeiro estado que vai ter o estabelecimento. 10 vagas nessa cela? Vai ter, no máximo, 10. Né? 20, no máximo 20. 5, no máximo... Então, assim, é uma mudança importantíssima e a Defensoria Pública está participando ativamente, tanto do planejamento quanto do processo de execução disso. Então, para a sociedade, vai ser algo que todos têm a ganhar. Doutor, falando nisso, inclusive, quando a gente vai conversar com alguma dessas pessoas que estão ali no sistema prisional, em seus depoimentos, nas conversas com os repórteres, né, inclusive falando sobre o casamento, elas falam sobre essa oportunidade que a Defensoria dá de mudança de vida e de perspectiva, de esperança de sair dali e recomeçar com suas famílias, com seus filhos. E isso é muito bonito, isso é muito legal. Parabéns já para o senhor aí por essa iniciativa. Obrigado. E falando ainda em sistema prisional, mas já abrangendo o estado inteiro, a Defensoria promoveu também o projeto Meu Pai Tem Nome, que também atende
atender o sistema prisional, mas como um todo, né? Como é que o senhor avalia essa iniciativa de reconhecimento de paternidade às crianças, adolescentes e até adultos aqui em Roraima que ainda não tinham na certidão o nome do pai? O projeto Meu Pai Tem Nome, ele é algo fantástico, porque não é fácil você conseguir concatenar 27 defensorias em torno de um projeto único a ser executado num período, no mesmo período, né? Então, a gente vem já há 3 anos trabalhando Meu Pai Tem Nome, e esse ano de 2024 a aceitação foi plena, né? E os números são fantásticos, né? Os números são fantásticos. Nós tivemos quase 10 mil atendimentos em todo o país, no projeto Meu Pai Tem Nome. Inclusive, como você falou, em alguns estados dentro do sistema prisional. Aqui em Roraima nós fomos a primeira defensoria a levar esse atendimento para dentro do sistema prisional também, o Meu Pai Tem Nome. Só exame de DNA foram realizados 2.700 exames de DNA. E nós tivemos 1.645 crianças com a paternidade reconhecida na sua certidão de nascimento. Então é um projeto que é capitaneado pelo CONDEG, o Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais, mas que hoje é abraçado pelo país inteiro, né? E é uma grande realidade num país onde, infelizmente, os percentuais de crianças que ainda não têm o nome do pai na certidão de nascimento é muito alto, principalmente na região norte. Então nós estamos tentando, de todas as maneiras possíveis, combater isso, para que a gente chegue ao número ideal no futuro, de não ter qualquer criança sem o reconhecimento da sua paternidade. E o bom é que nesse projeto a gente encontra todos os tipos de paternidade, né? A gente, por exemplo, aqui em Roraima nós fazemos inúmeras paternidades socioafetivas, né? Que é o pai que não é o pai natural, não, né? De sangue, de biológico. sangue biológico, mas é o pai que ama, é o pai que cria, é o pai, né, que tem um amor de pai, então, mas não está na certidão. Então a gente tem feito muito isso aqui em Roraima, e o Meu Pai Tem Nome é um projeto marcante para todos nós, porque é uma entrega de amor por parte da Defensoria Pública Brasileira, e a gente também recebe muito amor de todos eles que participam, né? E casos emblemáticos de pais e filhos que estão há décadas, há anos sem se falar, e de repente o amor toca o coração, né? Aquele fogo que estava adormecido renasce, e aí o amor, a paixão de pai e retoma tudo de novo, e aquilo aquece a gente também. Na verdade, esse é um projeto, um programa que vai além do documento ali no papel, né? Você restabelece essas conexões. Transforma vidas. Porque garante dignidade. Quais os direitos que o nome na certidão ali pode garantir? O que a falta dele também traz na vida dessas pessoas, doutor? E além de todo esse efeito prático, né, na vida da pessoa, o quanto isso vai transformar a vida daquela pessoa enquanto ser humano, né? A ser mais tolerável, né? A ser uma pessoa que vai respeitar mais. Aqui na Defensoria a gente tem muito essa preocupação. Não é só atender e gerar número. Eu vou atender. Não, a gente visualiza aqui. Cada atendimento desse que eu estou falando, 200 e tantos mil atendimentos, eu posso falar muito bem aqui durante 3, 4 horas, nomes, pessoas. A dona Valéria, lá de Caracaraí, né? Que também é de Rorainópolis, né? Posso falar do seu João de Pacaraima, eu posso falar da dona Maria, lá do Bonfim. Eu posso falar de todos os tuxauas que tem a Defensoria como referência para buscar os direitos da sua comunidade. Então, assim, a gente visualiza rostos, pessoas, né? Então, e isso eles sentem muito, e a gente sente muito isso também. Então, a gente quer empoderar as pessoas para resolverem seus conflitos, ajudar, né, naquilo que é necessário. A gente vem com um novo projeto aí agora, que são as defensoras populares, onde a gente vai descer para a comunidade, vai dar curso para as mulheres dessas comunidades, para elas entenderem a capacidade que elas têm de compor seus conflitos, de ajudar os moradores daquela comunidade também nos seus conflitos. Então é isso, a Defensoria tem que ser isso, essa peça fundamental de transformação da sociedade. Não seria tão bom se a gente pudesse viver numa sociedade que não precisasse ter Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública? É utópico. A Defensoria é utopia.
E aqui é acreditar naquilo de dar sonhos para as pessoas, doutor, porque assim, quando você leva informação, leva conhecimento, você faz com que a pessoa ali que está sendo assistida tenha aquele start, aquele... Então quer dizer que eu posso? Quer dizer que eu posso fazer? Isso é muito legal. Um exemplo clássico, né? A atuação da doutora Elceni e toda a sua equipe na Câmara de Conciliação. A gente tem uma atuação muito forte na mediação de conflito. A maioria das pessoas não sabe diferenciar o que é a mediação da conciliação. A conciliação é quando a gente tem uma pessoa da defensoria, um membro, atuando diretamente ali na construção de um acordo entre as partes. Já na mediação, a gente praticamente, quando muito, dá orientação no sentido de como eles devem se comportar na tentativa de produzir aquele acordo, principalmente familiar, né? Nessas... eu chamo pinimbas familiares, né? De guarda, alimentos, divórcio. E aquilo gera um empoderamento, aquela pessoa tão grande. Às vezes você está destruído, saindo de um relacionamento que você, quando casou ou vive em união estável, você assumiu para sempre, né? Como a gente fala, para a vida toda, e de repente você vê aquele mundo desmoronando. Você acha que não tem preparo para enfrentar aquilo. E aí a defensoria consegue, com essa capacidade de mediar, vai lhe dando poder, vai lhe ensinando como proceder, como se comportar. Você sai tão forte daquele processo, né, que você resolve os problemas relacionados àquela relação que não deu certo, consegue resolver, consegue entender o processo de divisão de guarda, de pagamento da pensão, tudo aquilo que fica depois que o relacionamento se desfaz. Que você consegue passar isso para frente. Você começa a se sentir em condições de ofertar a um vizinho seu, a um amigo seu, a um parente seu, ideias que podem trazer a ele um empoderamento também. E isso vai transformando. A gente passa o que a gente chama de deixar de ter uma sociedade beligerante, né? Aquela história do vizinho que briga porque o galho do pé de manga do vizinho dele está passando pro lado dele, né? Então, ele quer brigar, ele espera a manga cair no telhado para ir brigar, né? Então, assim, sair daquele estado de beligerância para partir para um estado de pacificação, né? De buscar efetivamente a paz. Aquele galho eu tô vendo que vai crescer manga ali, e a manga é coité, daquela grande, vai quebrar a telha. Já vai com o vizinho, vizinho, eu posso cortar aqui seu pé de manga? Buscar o diálogo, né? E não o conflito. Então a defensoria faz muito isso, e isso é algo que ao longo dos anos vai se fortalecendo, e a gente vai percebendo que vai mudando o comportamento da sociedade. Não é da noite para o dia, mas a cada sementinha que a gente planta, daqui a pouco a gente vai ter uma árvore, 2 árvores, 10 árvores, ou chegar até uma floresta, que é o que a gente sonha. Esse é o trabalho de educação em direitos da defensoria também. Como é que você avalia a importância desses programas educativos mesmo, né? De levar informação à população, cartilhas, palestras e empoderar essas pessoas? A gente tem a escola da defensoria, né? Que faz essa parte de educação junto com todos os projetos e as equipes da defensoria pública, mas nós temos alguns assim que são bem emblemáticos e importantes, né? O Descomplica, por exemplo, que a gente faz nas escolas do ensino médio, que é uma equipe da Defensoria Multidisciplinar, capitaneada também pela doutora Elceni, que vai até essas escolas e trata dos conflitos que nós temos nas escolas, né? Crianças sofrendo bullying, crianças que já vivem um estado de ansiedade, às vezes até depressivo, crianças se automutilando, né? Tentativas de homicídio. Então a gente leva essa equipe e faz todas essas abordagens com eles, e assim... Eu já pude participar de alguns, não de forma completa, mas em vários momentos, é transformador. Todos que eu vou, saio chorando, e choro muito, né? Porque você vê no semblante de cada jovem daquele que aquilo mudou a vida dele, né? Aquele que praticava bullying, ele certamente vai pensar 2 vezes de praticar novamente. Aquela criança, aquele jovem que achava o caminho alternativo da automutilação, para, sei lá, tentar tirar suas dores, ele vê que aquele não é o caminho, o melhor caminho é o caminho da conversa, né? Há uma reaproximação, muitas vezes, com a família que não existia, né? Os pais, praticamente por conta do trabalho, da correria, não têm o contato, transferem a responsabilidade da criação dos seus filhos para a escola,
Então, assim, é esse projeto, inclusive é um projeto que eu sonho com ele sendo executado, claro, de forma pode melhorar, porque tudo pode ser melhorado em todo o país, né? Inclusive já tive até conversas com a assessoria do Ministério da Educação no sentido de apresentar ele esse projeto para ver se a gente consegue recursos via Ministério da Educação para levar o Descomplica para todo o país, todas as defensorias e secretarias de educação do país. E nós temos vários outros, nós temos concurso de redação, que esse ano foi algo assim, até me assustou, porque eu esperava uma participação maior. A cada ano a gente quer superar o ano anterior, mas esse ano foi uma loucura, 2.500 alunos participaram. Teve que fazer pré-seleção. Fizemos pré-seleção, depois seleção da pré-seleção, para chegar nos finalistas, nos ganhadores, né? Então, tudo que a gente sonhava com esse concurso, quando ele foi criado lá atrás, alguns anos atrás, aconteceu esse ano. Então, a participação maciça. Então, agora é manter esse projeto em alta. Importante destacar que esse projeto esse ano, o tema de morador de rua, a gente trouxe do tema da campanha nacional da ANADEP, da Associação Nacional dos Defensores. O nosso concurso de redação, a gente tenta todo ano seguir a orientação da campanha nacional e realmente assim foi fantástico, foi fantástico. A palavra que eu falei há pouco é transformador. E uma temática, aliás, muito presente hoje no nosso estado, coisas que nós não víamos há 15, 20 anos atrás, hoje é presente. E os adolescentes, as crianças, elas percebem essas diferenças também. Então foi muito bonito também. Percebe e muda a cabeça delas, né? Porque geralmente a primeira coisa que a gente fala é crítica, né? Ao morador de rua, né? É um olhar assim de... É o desprezo mesmo a palavra. Desprezo, né? Principalmente com relação aos venezuelanos, é o xenofobismo puro, né? Quando você passa a perceber quem são essas pessoas, porque elas estão nessa situação, que não há garantia de direito a elas, que elas têm direitos, que elas são indocumentadas, que elas não têm nada, né? E que a situação delas ali é tudo menos culpa delas. Aí você começa a mudar o seu olhar, você começa a ver de uma forma diferente e acolhedora. Então, assim, esse concurso de redação nosso, a gente fala muito hoje assim, né? Ele entregou tudo. Doutor, o senhor falou ainda agora que é chorão, eu também sou, então eu entendo. Já chorei em casamento da defensoria, já chorei no reconhecimento de paternidade, já chorei em escola também. Aí, se eu chorei, imagina o senhor. Por que o senhor se emociona, né, quando vê essa transformação, essa percepção, esse olhar tendo conhecimento dessas pessoas sendo atendidas, principalmente esses adolescentes nessa fase? Eu acho assim, eu tenho 22 anos de defensoria pública, então eu acho que quando eu vejo essas coisas acontecendo, acho que vem na minha mente toda a história da defensoria, sabe? Aquele começo sem condição nenhuma, onde a gente fazia mal o atendimento a demandas individuais, a garantia de direitos individuais. A criação da Câmara de Conciliação, que já foi uma ideia, à época, fantástica de algumas defensoras que... começaram a dar uma garantia maior, principalmente na área da família. E aí foi todo... Aí acho que vem todo o crescimento, sabe? Eu acho que isso me leva a pensar assim, pô, valeu a pena tudo, toda a batalha, cada tijolo que a gente colocou, né? Cada luta, cada pessoa que nós transformamos a vida. E todas as vezes que eu vejo isso sendo entregue, seja qualquer projeto nosso, né? E você falou bem, quase todos eles são muito emocionantes, são assim, não dá pra gente não chorar. A gente fica muito feliz. A gente sabe efetivamente que tá no caminho certo e eu fico dia e noite pensando em como melhorar isso, né? A minha mulher que fala que eu tenho 2 casamentos, né? Eu tenho um casamento com ela e eu tenho um casamento com a defensoria. Né? E é muito sério. E é muito sério e às vezes ela ainda me cobra assim, pô, dá uma atenção pra cá. Porque eu penso muito na defensoria, principalmente depois que assumi também essa responsabilidade
de gerir o Conselho Nacional de Defensores e Defensores Públicos Gerais. Inclusive, a gente vai já falar sobre o CONDEG, também tem trabalho, mas eu queria que você avaliasse também todo esse trabalho que você já está falando aqui para a gente, nesse enfrentamento às violações de direitos dessas minorias, principalmente esses migrantes, que você já citou, que sofrem xenofobia, quanto também a população indígena, né? Tem essa parceria, tem essa amizade com os tuxauas do Estado, mas como é que isso funciona mesmo para garantir com que essas pessoas que estão mais distantes do acesso aos direitos tenham os direitos garantidos pela Defensoria? Infelizmente, o público que a Defensoria Pública atua, em sua grande maioria, são aqueles que têm o menor reconhecimento dos seus direitos, né? Falamos aqui já da população do sistema prisional, falamos da população LGBTQIA+, falamos dos migrantes, né? E agora você tocou bem na figura dos... Falamos dos indígenas, de certa forma você tocou bem na figura dos indígenas. Que tem toda uma... Aqui em Roraima, assim, nós temos um maior número de indígenas em termos percentuais da população. Etnia nem se fala, né? Comunidades, a gente tem quase 300 comunidades. Nós temos populações tipo os Yanomamis, que alguns deles não têm contato com a sociedade como a gente conhece, e não devem ter, né? Então, por exemplo, para cuidar deles com relação à saúde, é diferente, em relação à educação é diferente, então tem que ter todo um tratamento diferenciado. A Defensoria Pública, apesar de alguns aspectos dessa atuação na garantia dos direitos dos indígenas dizer respeito à DPU, a Defensoria Pública da União, nós temos tentado ser parceiros em tudo aquilo que nos é possibilitado. Exemplo disso é a nossa CAP Waimiri-Atuari, a Central de Atendimento lá nos Waimiri-Atuari, né, que hoje é uma realidade para aquela etnia, para aquele povo, que eu acho que eles não conseguem mais viver sem ela. Então, e o interessante de lá é que eles é quem faz o trabalho, a Defensoria só capacita e dá os equipamentos junto com o Tribunal de Justiça, e eles conseguem lá resolver suas demandas. Conversava essa semana com o reitor na segunda-feira, com o reitor da Universidade Federal, e ele me dizendo da felicidade que eles estão implantando o EJA lá. E ele falou: Lena, a gente só está chegando com o EJA lá graças à Defensoria que chegou lá com a CAP. Então eles passaram a acreditar novamente, né? Porque eles temem muitos riscos desse contato com o branco, né? Com a gente. Com os não indígenas, Com os não indígenas. Então eles até a entrada da Defensoria do TJ lá era muito difícil. Então nós conseguimos, agora está indo à universidade com o EJA. E qual é a ideia do EJA lá? Até é importante destacar isso. A gente pensa, eles querem se formar em professores, no magistério. Então o primeiro passo é que eles possam fazer o EJA, e terminando o EJA, a universidade vai oferecer o curso de magistério também para eles. Então, vê como é a transformação, né? E a gente pretende ampliar esse projeto agora para os Waiwai, já está bem encaminhado, a comunidade lá já aprovou a entrada da Defensoria. A gente deve aí, nesse primeiro semestre ainda, implementar a nossa CAP lá, e a seguir, acho que em 2025 ainda a gente consegue também chegar lá no Zingaricó, já no outro lado, que é lá na região do Iramutã, com a CAP dos Zingaricós. E além disso, a gente tem todo esse trabalho da itinerante, das ações itinerantes do próprio Tribunal de Justiça, que a Defensoria acompanha em todas as comunidades, e várias outras ações individuais e coletivas demandadas com vários parceiros. Mas é como eu disse, como o nosso público é esse público mais vulnerável, ele é mais vulnerável por uma razão: a maioria dos seus direitos não são garantidos. Então o trabalho é muito grande, é necessário realmente unir forças. E aí volta a falar, mais uma vez, o porquê da Defensoria falar tanto em fortalecimento, em crescimento orçamentário e possibilidade de maior entrega à sociedade. E com essas parcerias também, você citou Prefeitura, o Estado, Prefeitura, Tribunal. o Estado. Agora mesmo nós estamos fechando com a Universidade Federal várias parcerias. Em 2025 a Defensoria Pública vai voltar, depois de muito tempo, a atuar no núcleo de prática jurídica da Universidade Federal. A ideia nossa lá é, além de atuar nas demandas que a sociedade apresentar, também criar uma Câmara de Conciliação lá dentro da faculdade.
Então, já na segunda-feira passada, tivemos uma reunião com os professores já para desenhar como que vai ser. Temos um outro projeto que é o Fortalecer, em que o recurso vem para a Universidade Federal, mas o recurso é destinado ao fortalecimento da Defensoria Pública. Então, a gente vai também fortalecer a atuação no sistema prisional, junto aos migrantes, a essas populações mais vulneráveis, em parceria com a Universidade Federal. Doutor, isso é muito legal, porque esse ano também, em 2024, a Defensoria recebeu assim, muitos estagiários do direito mesmo, e aí então levar essa educação de conciliação, do trabalho que a Defensoria é voltado para os vulneráveis, para dentro da universidade, já forma profissionais diferentes também para atuar na sociedade. A gente consegue entregar para a sociedade e, ao mesmo tempo, educá-la no que diz respeito à atuação, do que é a atuação da Defensoria Pública, né? Sempre, eu acho que toda entrevista eu falo isso. As pessoas que trabalham na Defensoria, o coração dela passa a ser coração verde. E o coração verde não é por só gostar da Defensoria. É porque aqui quem trabalha na Defensoria passa por um processo de transformação quanto à empatia ao próximo. Se passa a ter muito mais empatia, né? A gente aqui, antes de criticar, a gente avalia o cenário por completo para fazer uma crítica ou até muitas das vezes não fazer, estender a mão, né? Então, com os estagiários não é diferente. Tanto que eles terminam o estágio aqui, todos querem ficar. Eu tenho um problema muito grande que é o final dos estágios. Todos os chefes e estagiários correm comigo e falam: chefe, arruma uma vaga aí, porque essa estagiária é imprescindível, a Cris é imprescindível, todo mundo. E eu fico com a mão na cabeça porque não existe essa figura da transformação do estagiário em servidor, né? Infelizmente não existe. Então, mas assim, a Defensoria Pública aproveita muito dessa mão de obra dos estagiários. Quando não dá para trazer, a gente busca os terceirizados, as empresas, encaminha. Mas o mais importante essas sementes que a gente vai plantando e as pessoas vão falando. Porque até 10 anos atrás, Bia, quem falava de Defensoria Pública? A gente não ouvia falar. Principalmente no meio acadêmico. Quase não tinha professor defensor, né? Não havia debate sobre o papel da Defensoria junto à sociedade. Hoje, todas as faculdades de Direito, faculdade de Psicologia, faculdade de Assistência Social, todos convidam a Defensoria Pública para sentar à mesa. Todos convidam a Defensoria Pública para dizer o que ela pensa sobre determinada política pública, né? E essa transformação foi graças a todas essas sementes que foram plantadas ao longo dos anos e a gente não para. Um trabalho a longo prazo mesmo, né? Resultados agora, e tem muito mais resultado para ver ainda para o futuro. E assim, a gente tem aqui na Defensoria Pública um respeito muito grande pelos estagiários. São 110 vagas de estágio que a Defensoria Pública tem remunerados, e hoje a gente está retomando, começamos agora em 2024, os estagiários de graduação. Quer dizer, aqueles que precisam de horas... Para complementar mesmo. A Defensoria Pública está recepcionando novamente, e acabamos de aprovar, que não tem a ver com estágio, mas é importante destacar, acabamos de aprovar no Conselho Superior a retomada da recepção dos voluntários. Então, a partir de 2025, a Defensoria Pública vai publicar um edital onde nós estaremos recepcionando todos aqueles que quiserem trabalhar de forma voluntária na Defensoria Pública, seja com graduação ou sem graduação. Olha que legal, doutor. Essa aí eu não sabia, novidade para todo mundo. Novidade, mais uma novidade. Só novidade para 2025. Doutor, o senhor também, como presidente do Conselho Nacional de Defensores Gerais, Defensoras e Defensores, foi reconduzido novamente. E o senhor falou sobre esse programa, né, do Meu Pai Tem Nome, que o senhor pretende expandir para todo o país. Tem também o Descomplica. Quais são esses avanços que o senhor poderia citar, representando a nível nacional a Defensoria Pública do país? A gente está no segundo mandato, né, no Conselho. A gente tem trabalhado em várias frentes, né? Uma das frentes é com relação a entregar o CONDEG devidamente estruturado, né? Com sede própria em Brasília, com equipe de apoio, coisa que há bem pouco tempo o CONDEG era impensável, né? Porque o CONDEG não tinha recurso. Nós conseguimos também, durante nossa gestão, fazer com que as defensorias pudessem contribuir com o Conselho. Então, hoje o Conselho tem um orçamento anual de 2.450.000, que são 50 mil que cada defensoria contribui. Dá para a gente pensar um pouco
nos projetos do CONDEG, em estrutura própria, que é preciso em Brasília para a gente avançar. Temos buscado também avançar cada vez mais junto aos ministérios para que a Defensoria Pública Brasileira possa ter representatividade, principalmente nas comissões formadas dentro desses ministérios que pensam nos modelos de políticas públicas para ser aplicado em todo o Estado. Exemplo disso agora esse decreto do presidente Lula, né, que traz uma regulamentação sobre a questão do uso de armamento, né, de fogo pelos policiais. A Defensoria Pública Brasileira teve participação efetiva através do CONDEG. Eu estava como representante titular e o doutor Frederico, que é o secretário-geral da Defensoria de Roraima, era o meu suplente, mas era quem efetivamente estava participando por conta da minha agenda atribulada. Eu deixei ele tomando de conta dessa situação. Então, assim, a gente tem buscado fortalecer nesse sentido. Além disso, com a preocupação de futuro, nós temos dado uma atenção especial à área de tecnologia de informação. A Defensoria transformou o que era antigamente uma comissão numa coordenadoria, que é algo maior dentro do CONDEG, para pensar, por exemplo, a inteligência artificial como um todo para todas as defensorias, porque hoje, na prática, a de São Paulo pensa uma coisa, a de Minas outra, a de Roraima, cada um está no seu quadrado. Então, a gente está transformando esse quadrado, esses 27 quadrados em um quadrado único, para que todos caibam dentro dele e a gente possa pensar a defensoria una como ela deve ser. Além disso, também na comunicação, a gente tem avançado muito, né? A nossa comissão de comunicação, criamos regras de como a comunicação deve atuar e temos fortalecido a comunicação para que ela seja uma realidade em todas as defensorias, que ela tenha uma atenção especial, por exemplo, como a gente dá aqui em Roraima Nossa, que todas possam dar. E agora, recentemente, aprovamos o protocolo de atuação da Defensoria Pública com relação à questão da composição de conflitos através de meios alternativos, né, que não sejam o judicial, e principalmente com relação à conciliação, à mediação, para criar um modelo a ser perseguido por todas as defensorias nessa forma de atuação. Então, o CONDEG tem tido toda essa preocupação. Esse trabalho não é fácil, porque você está lidando com 27 unidades da federação, cada um com um pensamento, né, com uma ideia, mas a gente sabe que avançou muito. Eu espero que no mês de junho de 2025, quando eu vou entregar a administração a outro colega ou a outra colega, realmente eu consiga, a nossa direção consiga fazer ainda o que falta para entregar o CONDEG consistente, com outros projetos além do Meu Pai Tem Nome. A ideia é que em 2025 a gente consiga fazer um projeto específico do CONDEG, além do Meu Pai Tem Nome, voltado ao fortalecimento da Defensoria Pública, da política da Defensoria Pública. Então, em janeiro agora nós devemos fechar isso daí e ele vai ser executado durante todo o ano. Então, assim, é um prazer enorme poder representar os mais de 7.000 defensores públicos de todo o país nesse conselho, e tenho certeza que eu e toda a diretoria estamos tentando entregar tudo que a gente tem da melhor maneira possível para deixar, de certa forma, um pequeno legado na história do CONDEG. É muito trabalho e uma agenda lotada mesmo, hein, doutor? Sempre. Tão lotada que a gente conseguiu gravar agora no final do ano, que o senhor continua trabalhando, na verdade. Doutor, e o senhor foi reconduzido também mais uma vez à frente da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Vai ter a cerimônia de posse agora em janeiro. Você pode adiantar para a gente um pouco dessa novidade também? A gente foi reconduzido, o governador nos nomeou para mais esse biênio. Então, dia 2 agora de janeiro vai ser a nossa posse de recondução. E junto comigo também foi reconduzido o doutor Natanael, que é o subdefensor-geral, continua comigo por mais 2 anos na gestão. E o doutor Francelino, que era o corregedor, está saindo e foi eleita a doutora Leni. Doutora Leni Rodrigues, que é muito conhecida por todos, né? A doutora Leni, além de ser defensora, é professora, foi secretária de Educação, deputada estadual. É uma pessoa que tem uma história dentro da defensoria muito linda, e eu tenho certeza que ela vem agora para exercer esse cargo de corregedora com muito mais conhecimento, muito mais preparo, né, que não é fácil ser corregedor de uma instituição tão grande quanto a Defensoria Pública. Então a gente está muito feliz. No dia 2 a gente vai fazer uma pequena cerimônia
com os servidores, membros e os familiares, né? E começar os trabalhos que 2025 promete. Além de manter os projetos já existentes e sempre com aquele compromisso de cada ano entregar mais, né? Vou dar o exemplo aqui do Defensoria Comunitária, que a gente começa já a planejar de 2024 e nós começamos a avaliar os parceiros, os números, para a gente não deixar a peteca cair, né? Então, se nós atendemos no ano passado 100, esse ano tem que ser 110, 120, 130. Sempre buscar o aumento de entrega à população. E a promessa de que nós vamos continuar uma gestão realmente bem humanizada, uma gestão que escuta a população, seus clamores, seus anseios, e que não vai sossegar até que nós estejamos presentes em todos os municípios do estado. É um compromisso que eu tenho com a sociedade, que o governador também tem, né? O governador e o vice-governador, e tenho certeza que naquilo que for preciso, ele e a Assembleia Legislativa vão dar condições à Defensoria de fazer essa entrega ao povo de Roraima. E a Defensoria vai ter um aniversário aí muito especial também em maio, né? Já tem expectativas? Ave Maria, nós estamos planejando aí. Muita coisa. O maio ficou pequeno demais para o tanto de ação que a gente tem, né? Então, o nosso Maio Verde, ele é muito intenso. São mais de 10 projetos executados durante o Maio Verde. E esse, como a gente vai partir para uma idade... De prata? De prata, 25 anos, né? Então, tem que ser ainda mais grandioso. Então, assim, a população pode esperar que o Maio Verde, ele nunca é introspectivo, ele é para fora, né? A gente prepara o Maio Verde para o povo. Então, tenho certeza que vem mais ações aí, e todas elas voltadas ao nosso público principal, que são os nossos assistidos. Doutor, já finalizando nossa entrevista aqui, que o nosso papo se estendeu, e se fosse continuar, ainda tinha muito assunto para falar também, porque a Defensoria tem muita atuação, mas qual a mensagem que o senhor deixa para todo o estado de Roraima, para os nossos assistidos da Defensoria Pública de Roraima, por o ano de 2025, né? O que esperar da Defensoria também, e uma mensagem de ano novo? Eu vou fazer uma mensagem bem simples, assim. Acho que a gente precisa melhorar no sentido de buscar mais paz, menos guerra, menos conflito, menos beligerância, e mais paz, né? Mais capacidade de resolver nossos problemas, mais paciência, né? Escutar, às vezes é melhor escutar do que falar. A gente gosta de falar, eu sou um falador, né? A gente fala demais, então falar menos, escutar mais, né? Dar mais atenção aos nossos. Acho que a gente fazendo isso começa o ano bem, né? Enfrentar... Isso é importantíssimo para enfrentar bem os desafios que vêm pela frente, né? E desejar, assim, que realmente a gente tenha um 2025 de muito sucesso, de muito crescimento familiar, profissional, e que a Defensoria possa fazer parte disso. A gente tem lutado muito para que a Defensoria esteja presente no coração de cada roraimense, e é isso que eu quero. É isso que eu quero, que você que nos ouve agora, né, tenha muita paz, tenha muito sucesso em 2025 e saiba que pode contar com essa grande parceira que é a Defensoria Pública, né? Se precisar, nós estaremos sempre aqui de braços abertos. Então é isso, mensagem aí concedida, dada, né, aos nossos ouvintes, aos assistidos da Defensoria. Eu queria agradecer, doutor, pelo seu tempo aqui. O senhor tem a agenda bem lotada, mas o senhor veio aqui também prestar contas também do trabalho da Defensoria e contar as novidades, falar sobre, com tanta vontade e emoção também sobre essa atuação da Defensoria que o senhor vem aí à frente conduzindo. Meus parabéns, muito obrigada. Obrigado, Bia. Nós que agradecemos a disponibilidade. Então é isso, a gente vai encerrando esse bate-papo incrível aqui com o doutor Oleno Matos, que está à frente da Defensoria Pública de Roraima, é defensor geral do nosso estado. Então,
Então, muito obrigada mais uma vez. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!